Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, Pequenos Hábitos, Grandes Mudanças. Nós já estamos na 11ª mensagem. E hoje eu quero trazer para os irmãos a reflexão de um hábito em que precisa ser desenvolvido, claro, por toda a igreja, mas se individualmente nós não, intencionalmente, individualmente não desenvolvermos, dificilmente nós teremos o desenvolvimento deste hábito na igreja. Então eu quero convidar os irmãos hoje a pensar comigo sobre o hábito da comunhão. É um hábito que nós precisamos sim desenvolver. E muitos acham que a comunhão no reino de Deus é apenas nós estarmos juntos. E aí sobre isso hoje nós vamos desmistificar um pouco esse conceito. Porque a prática da comunhão na igreja, ela nos faz lembrar o texto do Salmo 133:1, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é um dos textos em que a gente logo lembra quando a gente vai falar de comunhão. Certamente, se eu tivesse dito para o pastor Eudimir, né, qual seria a mensagem hoje, ele teria posto esse hino para a gente cantar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque é o primeiro texto da palavra do Senhor que vem à nossa mente, né, que vem à nossa memória. Então assim, mas será que de fato nós vivemos essa união na igreja? Será que de fato nós vivemos apenas juntos? Ou será que nós temos tudo em comum? Vivemos a comunhão que o Senhor tem para nós? A igreja, ela é a representação da família de Deus. A igreja, ela tem que ter como marca essencial a sua comunhão. Então a essência da família é esse relacionamento que nós temos que desenvolver uns com os outros, mas que nós temos que desenvolver também com Deus. Então é sobre isso que nós vamos hoje pensar, vamos falar um pouco na palavra do Senhor. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Então eu vou sair um pouco aqui da rota comum dos textos sobre o assunto, e nós vamos para Hebreus capítulo 10. E aqui nós vamos ler dois textos, o versículo 24 e o versículo 25. Diz a palavra do Senhor: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, quando se aproxima a volta do Senhor. Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas, nossa adoração, nosso louvor, e que Tua palavra lida, Senhor, possa inspirar os nossos corações e nos dar o entendimento sobre a vida comunitária que devemos desenvolver na Tua igreja. Fala, Senhor, com o Teu povo, fala conosco, e assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A palavra comunhão, ela é a tradução mais comum, mais usual da palavra grega koinonia, que significa parceria, companheirismo, participar da vida do outro. Então, no contexto de Hebreus, nós vemos que a comunhão entre os irmãos era necessária para que se desenvolvesse o amor e as boas obras. É o que ele diz no versículo 24. Mas também nos ensina que a comunhão, no versículo 25, ela vai gerar em nós uma adoração. E nós só podemos adorar quem? A Deus. Portanto, nós vamos trabalhar nessas duas perspectivas, em que a comunhão, ela vai gerar amor fraterno, o amor fraternal, vai gerar as boas obras, mas também vai gerar a adoração em nossos corações. A igreja manifesta então a sua comunhão com Deus e entre os irmãos por meio da mutualidade. E podemos então afirmar que a mutualidade é a vida da igreja. Imagina uma igreja cujo o trabalho da igreja é simplesmente um culto, onde as pessoas vêm, sentam, não conversam com ninguém, termina o culto, elas vão embora. Gente, que igreja estranha é essa, né? Não é estranho? Eu sei que vocês acham estranho quando a gente diz assim, cumprimente a pessoa que está do seu lado. Eu sei que vocês acham isso estranho. Só que quando a gente provoca isso com você, irmão, a gente quer que você olhe para a pessoa do lado e se importe,
toque, ore, converse, conheça, porque nós precisamos viver a mutualidade da igreja. Nós não podemos chegar mudos e sairmos daqui calados. Nós não podemos sair e viver, ou melhor, nós não podemos viver a igreja sem viver a comunhão dos santos. Então é necessário, é importante. O autor do livro 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão afirma que a mutualidade é o coração do ministério da igreja. É a relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos por Jesus Cristo. Quem estabeleceu essa relação, irmãos? Não foi o pastor Marcos, não foi o pastor Davis que fundou a nossa igreja, quase não sabe o nome do pastor fundador hoje, né? Não foi o corpo diaconal. Quem traz para nós o conceito, irmãos, é o Espírito Santo. Porque é a partir da presença, então, é a partir dessa presença real em nossas vidas que nós vamos gerar a comunhão na igreja. Então a comunhão é algo natural da vida cristã. Porque sem ela, nós não vamos ser o quê? A igreja. Não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns querem fazer, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Essa é a versão da mensagem, a Bíblia é a mensagem. Sejam criativos no amor, no encorajamento, na ajuda mútua. Não evite as reuniões dos cultos, como alguns querem fazer, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Dessa forma, irmãos, nós vamos pensar sobre como podemos então desenvolver de forma prática a comunhão. Primeiro, tenha comunhão com Deus. Apesar de estar no versículo 25 a comunhão com Deus, mas claro que nós vamos falar sobre ela primeiro. Porque sem a comunhão com Deus, nós não vamos ter comunhão uns com os outros. Para entender a importância da comunhão, nós precisamos gerar, em primeiro lugar, essa natureza da vida cristã. Essa natureza de ter a presença do Espírito Santo em nós. E naturalmente, nós vamos desenvolvendo a comunhão com os demais irmãos. Claro que tudo começa nessa relação com o próprio Deus. E a Bíblia então vai nos dizer, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. A comunhão com Deus é o alicerce da nossa fé. É por meio dela que experimentamos a graça, o perdão, a presença do Senhor em nossa vida. Essa comunhão, ela é estabelecida por meio da oração, da leitura da palavra, da vinda aos cultos, de participar das atividades da igreja, de poder constantemente buscar a presença do Senhor, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Aqui no culto, você pode, sim, desenvolver comunhão com Deus. Mas em casa, sozinho, você também pode desenvolver e deve desenvolver. No pequeno grupo, claro que você vai desenvolver. Na escola bíblica, também. No serviço lá no ministério, também. Cuidando do berçário, pastor, tem como fazer comunhão com Deus? Tem, irmão. Tem como desenvolver. Você pode e deve desenvolver a comunhão com o Senhor, em qualquer área da nossa igreja. A comunhão, ela não é uma mão de via única. Porque ao permanecermos em Deus, meus amados, confiando nele, lendo a sua palavra, aprendendo mais sobre ele, vivendo de maneira a refletir a sua imagem no mundo em que nos cerca, ele vai permanecer em nós, ele vai nos fortalecer, ele vai nos consolar, ele vai dirigir as nossas vidas para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Então é essa comunhão com Deus que vai trazer a maturidade para nós, a comunhão com o Senhor vai trazer para nós a maturidade na vida espiritual. Por isso, que permanecer em comunhão com o Senhor vai gerar transformação de dentro para fora. E aí muitas pessoas, ao se converterem e desenvolverem a vida cristã, elas vão se tornando cada vez melhores na presença do Senhor.
elas vão começando a mostrar o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E aí a frutificação da nossa vida é um resultado direto da nossa conexão com Jesus. E não de qualquer coisa que possamos fazer, que a obra humana é quem vai desenvolver. O amor que nós vamos mostrar aos outros, a alegria que vamos experimentar na nossa vida, a paz em nossos corações, a bondade que nós vamos compartilhar, tudo isso é fruto daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Tudo isso, dessa comunhão que nós geramos com o Senhor. Logo, quanto mais comunhão nós temos, melhor é esse fruto, mais bonito, mais saboroso. Então, quanto mais comunhão nós gerarmos com Deus, isso vai nos ajudar a confiarmos mais nele e menos em nós. E aí sim nós vamos viver o princípio de diminuirmos para que o Senhor cresça. Bem, olhando de forma horizontal, nós também temos que desenvolver, e aí voltamos agora para o versículo 24, nós temos que desenvolver a comunhão com os irmãos, a comunhão na vida comunitária. E existe um laboratório aqui na terra para isso, a igreja. A igreja é o maior laboratório onde temos a tarefa de aprender a amar uns aos outros, a conviver com as diferenças, suportando uns aos outros, ajudando e sendo ajudado. Isso é comunhão cristã. Em alguns momentos da minha caminhada de vida cristã, e minha vida pessoal, ela se confunde muito com a minha vida cristã, porque eu já nasci numa família evangélica. Então, por toda a minha vida, eu vi pessoas ajudando demais. Mas houveram, na verdade, não apenas alguns momentos na vida em que a pessoa precisou de ajuda e ela simplesmente rejeitou ou não se mostrou necessitada por puro orgulho. E perdeu a oportunidade de receber a bênção, de viver a comunhão, o cuidado da igreja, a mutualidade dos santos. Veja só, Paulo escrevendo a Timóteo, ensinando ao jovem Timóteo, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, Paulo diz: escreva essas coisas, embora eu espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem viver na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, Paulo tinha uma preocupação de que o jovem Timóteo desenvolvesse a vida comunitária, desenvolvesse a comunhão, para que ele soubesse o que era essa família de Deus, para que ele vivesse a mutualidade no rebanho que ele estava ali, tocando, cuidando e admoestando. Portanto, meus irmãos, é importante destacar que a comunhão fraternal, ela é desenvolvida com pessoas que amam e que obedecem a Deus, que refletem a imagem do Senhor no mundo, ao encorajar uns aos outros a permanecer perto de Jesus todos os dias. E isso a gente faz muito bem, por exemplo, no grupo pequeno, lá no que a gente chama de PG. É o lugar onde as pessoas encorajam umas às outras. É o lugar onde as pessoas elas recebem esse cuidado fraterno. O pequeno grupo é um lugar onde você pode desenvolver a comunhão, viver essa comunhão. Porque veja só, comunhão não é sobre vir à igreja. Comunhão não é sobre ir ao pequeno grupo. Mas comunhão é vir à igreja e servir ao outro. É ir ao pequeno grupo e se importar com o outro. Então, não é sobre ser popular e ter um network, mas é servir ao próximo. Isso é a comunhão. Não é você fazer parte de um grupo na igreja e você, nossa, ali eu vou ter uma rede, eu vou ter um network. Não. Se a intenção for essa, desculpa hoje eu estar te frustrando sobre esse assunto. Porque a comunhão é você se importar, é você servir, é você, de fato, lavar os pés uns dos outros. Comunhão é sobre encontrar outras pessoas, homens e mulheres, que estejam comprometidos a priorizar o seu relacionamento com Deus.
e que queiram ajudar você a fazer o mesmo. A comunhão entre os santos é quando nós nos encorajamos juntos, mutuamente, para chegarmos à maturidade da vida cristã. Não é quando nós vamos apenas para um evento, ou quando nós vamos para um determinado lugar servir alguém. Certa feita, aconteceu um fato isolado comigo aqui na igreja. Poucas pessoas sabem desse fato, porque quando a gente está ali coordenando uma determinada atividade na igreja, os bastidores quase ninguém sabe. Mas eu vou contar uma história de bastidor para você sobre isso. Nós estávamos numa atividade lá no Lar Davis. Geralmente a gente costuma ir lá no mês da família. E aí naquela ocasião o pastor Marcos pediu para que eu coordenasse aquele dia lá no Lar Davis. Era uma intervenção nossa lá, através dos pequenos grupos. Eu falei, tudo bem, pastor. Então eu estava coordenando. A pessoa vai ficar na parte de pintura, o outro na parte de manutenção, o outro com as brincadeiras infantis, a equipe médica, várias equipes servindo. E aí, como coordenador, eu estava passando em várias desses grupos de atividade ali dentro do Lar Davis. Nós tínhamos ali aproximadamente contando com as crianças, com as mães sociais, funcionários do Lar Davis, os irmãos que estavam servindo, nós tínhamos ali aproximadamente umas 400 pessoas. Gente, você ter 400 pessoas dentro de um orfanato, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo naquele lugar. Muito cuidado. Você não pode fazer foto de todo mundo, você tem que saber que você não pode publicar algumas fotos que você fez. Enfim, é uma série de cuidados. De repente me aparece lá uma pessoa que eu nunca tinha visto. E querendo servir, querendo fazer. E aí eu perguntei para você conhece aquela pessoa? Não. Daqui a pouco eu dei uma volta. Você conhece aquela pessoa? Não. Dei outra volta. Enfim, perguntei para umas 5 ou 6 pessoas. Ninguém conhecia a pessoa que estava lá querendo, né, participar. Então eu encostei, né, na pessoa. Olá, bom dia. Muito prazer, eu sou o pastor Naum. Eu gostaria de saber quem é você. Não, porque eu ouvi lá no culto que ia ter aqui, aí eu vim aqui para fazer parte desse movimento aqui, que eu acho isso aqui bonito. Naquele momento, Deus me deu uma sabedoria do alto. Só pode ser, irmão. Eu conduzi aquela pessoa para dizer assim, aqui não é apenas um voluntariado, que você acha bonito vir servir. O que você está vendo aqui, todas essas pessoas fazendo, isso chama-se comunhão. É quando as pessoas elas estão se importando uma com as outras, no amor do Senhor Jesus Cristo. Você é evangélico? Eu estive numa igreja, estive noutra. Então, eu estou contando essa história para você, para que você entenda que a comunhão não é só sobre ir ao lugar, dar uma oferta, não é só o fazer, mas é o se envolver com a alma, é você doar de si para o outro, é você se importar com o outro. E naquela ocasião, aquela pessoa disse assim, mas se você quiser uma oferta para esse... Não, a gente não quer oferta. A gente não quer a oferta. E aí eu estava explicando, eu disse, olha, veja só, a palavra comunhão, ela vem do latim, communio, que é a junção de duas palavras, que juntos nós vamos realizar algo em prol de alguém, nós vamos realizar um serviço, é um sentimento de parceria, é como um resultado de compartilhar atitudes, interesses, objetivos com outras pessoas. Mas agora, pensando no contexto da igreja, é quando a gente traz a perspectiva do amor do Senhor Jesus Cristo, e nós compartilhamos esse amor com as pessoas. É quando a gente tira a sandália dos nossos pés e oferece ao outro. É quando a gente se importa com um homem caído à estrada. E você tira daquilo que você tem, ajuda, cuida, leva, paga, você se envolve com. Eu penso que se não fosse a presença do Espírito Santo em nós e através de nós, dificilmente teríamos uma comunidade onde a comunhão fosse a sua marca. E quando nós temos no slogan da nossa igreja, uma família para você e sua família, acredite, nós queremos ser essa família para você. Mas você precisa também se permitir
Se você já participou do nosso encontro de novos membros, você sabe que lá nós ensinamos você também a cuidar do outro. Nós mostramos para você a igreja, apresentamos tudo aquilo que nós oferecemos enquanto igreja. Mas no fim a gente diz, tudo isso agora também é seu, porque agora você vai fazer parte dessa igreja. E daqui para frente você também tem a responsabilidade de fazer com que essa igreja seja uma família para outras pessoas que aqui chegarão. Porque nós é quem nos importamos. Ao lermos o texto da palavra do Senhor, quando Paulo faz essa advertência aos irmãos lá em Atos, no capítulo 2, quando ele vai falando a Timóteo, sobre a importância de viver a igreja, Paulo está querendo ensinar ele aquilo que a igreja primitiva viveu em Atos 2. Quando a gente olha, peço para você abrir a sua Bíblia, em Atos 2, no versículo 42, a Bíblia vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a essência da igreja. É essa a essência da vida cristã. É se importar com o outro, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto no versículo 44 vai dizer, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Na igreja primitiva, irmãos, eles gostavam de estar juntos. Na igreja primitiva, uma das marcas dessa igreja, do fundamento dessa igreja era a comunhão. Mas isso não foi possível depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas. Para nós vivermos a comunhão em nossa igreja, nós primeiramente precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. Na igreja primitiva, além de estar junto, eles também partilhavam os seus bens, no versículo 45. No versículo 46, eles apreciavam o tempo de estar juntos. Eles também gostavam de estar nos lares, sem incomodar, mas estar nos lares. Havia um coração unido, havia uma alma naquele processo, onde eles queriam inclusive ajudar os necessitados, porque eles se importavam com outros. Eles converteram o coração e também o bolso. Tem gente que se converte, o bolso não. Mas aqui não. Aqui a gente vê que é uma marca da igreja. A comunhão também passa por ajudar o outro. E nossa igreja é uma igreja muito generosa. Ainda essa semana, eu estava numa reunião com o pastor Marcos, e nós lembramos, com gratidão no coração, dos muitos irmãos que ofertaram para que outros pudessem participar do Congresso Fascinante Jesus. Foi algo extraordinário que nós vimos acontecer na nossa igreja. Aqui na igreja primitiva, eles tinham um desapego dos bens, mas eles tinham apego às pessoas. E como eu vejo essa marca na minha igreja, entre nós, é uma marca presente. Nós não temos dinheiro faltando nem sobrando, mas nós temos o suficiente para que o reino de Deus se desenvolva com qualidade e com eficiência. Tudo isso é fruto da sua generosidade e da comunhão que você quer ter com os seus irmãos e com o próprio Deus. Concluo a mensagem de hoje, trazendo para você um resumo de tudo que nós vimos. A comunhão, irmãos, ela não é um conceito teológico, filosófico. Comunhão é essência, comunhão é vivência, comunhão é prática. Ela nos une a Deus, mas ela também nos une aos nossos irmãos, fortalece a nossa missão e nos capacita a viver como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nossa comunhão com Deus é como um oásis espiritual, e a nossa comunhão com os irmãos é como uma sinfonia da graça derramada sobre a igreja do Senhor Jesus. Quero deixar para nós alguns desafios. Primeiro, cultivar a comunhão com Deus. Dedique tempo de oração, dedique tempo de leitura da palavra, busque um relacionamento íntimo com Deus, profundo.
Permita que a presença do Senhor guie cada área da sua vida. Busque ao Senhor, busque a Deus. Mas busque também a unidade entre os irmãos. Seja generoso, seja disposto a buscar a reconciliação quando precisar do perdão. Seja generoso quando o outro precisar de ajuda. A unidade com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, nós precisamos gerar no convívio da igreja. E aí, irmãos, vim para o culto, senta, levanta a mão, adora, fecha o olho, lê a Bíblia, amém, vai embora. Você não gerou unidade, você já não gerou mutualidade. Lembremos do mandamento de Jesus de amarmos uns aos outros e de nos importarmos uns com os outros. Frequente um pequeno grupo. Eu posso te ajudar a encontrar um pequeno grupo para você, que vai ter a sua cara, que vai ter o seu jeito. De repente, se nós não tivermos, quem sabe, Deus pode até te levantar para abrir um, né? Ou abrir a sua casa. Irmão, converse comigo. Converse. Participe de um pequeno grupo. Participe ativamente das atividades da igreja. Se importando com o outro, dedicando a sua vida para com o outro. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. E nós temos um tempo de oração com o nosso Deus. Ó Pai, nós dedicamos a Ti, Senhor, os nossos corações. Te pedimos perdão pelas tantas oportunidades que nós já tivemos de expressar, Senhor, o amor ao próximo. E nos esquivamos, Senhor, dessa oportunidade. Que vergonha, Senhor. Mas nos ajuda, de uma próxima vez, quando assim tivermos a oportunidade, que sejamos, ó Senhor, generosos, abundantes na vida do outro, que sejamos, ó Senhor, bênção, um braço estendido Teu na vida do outro, que possamos sim nos importar, amar, cuidar, tem misericórdia de nós. Ó Deus, ajuda com que cada pequeno grupo desenvolva ainda mais, Senhor, essa habilidade, que a Tua igreja, Senhor, seja conhecida pelo amor mútuo que nós aqui vivemos. Da mesma forma, Senhor, eu te peço para que a nossa comunhão contigo seja plena e abundante. Que nada, Senhor, nem ninguém nos afaste da Tua presença e interrompa, Senhor, a nossa relação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Assim nós oramos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.